Quero te contar sobre os planos de Júlio Casares no São Paulo. Por que ele ainda não anunciou sua renúncia à presidência do Tricolor? Para sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora falar sobre o São Paulo. Por que Júlio Casares ainda não anunciou sua renúncia? Vale a lembrança de que já se vão 4 dias desde a reunião do Conselho Deliberativo que determinou a abertura do processo de impeachment contra o atual presidente. Júlio está afastado e Harry Macias é quem tem tomado as decisões em relação ao Tricolor. Posso contar para vocês que o Júlio Casares deve renunciar, mas não pretende fazer isso tão cedo. Ele tem como prazo até os 30 dias da reunião dos sócios. Uma Assembleia Geral de Sócios é quem vai definir pela expulsão definitiva do presidente. O Júlio, para não passar por esse constrangimento, deve fazer o anúncio, a entrega da renúncia do seu cargo antes da reunião de sócios. Mas ele entende que ainda há possibilidade de mostrar que ele foi alvo de uma grande conspiração. E nos próximos dias, inclusive, devem surgir novos fatos sobre o tema. Enquanto isso, Júlio adia a possibilidade de entrega da sua renúncia. Harry Macias, como eu contei, assumiu de forma interina e se o Júlio de fato renunciar, Harry Macias fica como presidente do São Paulo até dezembro. Tá aí o Hernan Crespo, que não perdeu o clássico, agora tem esse jogo importante contra a Portuguesa. Por quê? Caleri, de repente, será titular depois de uma lesão tão complicada, voltando a começar uma partida, podendo fazer algumas alterações, testar o Pablo Maia, de repente, como titular, enfim, mudar a zaga. Cicinho, alterações vão acontecer provavelmente nessa noite. Exatamente, ainda mais se tratando do São Paulo, que é um time que oscilou bastante a temporada passada, não iniciou bem a temporada, mas só que você já vê uma mudança, você já vê uma leveza no comportamento dos jogadores depois de todo esse caos político no São Paulo. Então o Crespo tem essa possibilidade e, como eu falei, né? Eu estava comentando, o São Paulo hoje, você olha para o banco de reservas, você vê jogadores que pode trazer uma mudança no jogo, né? O Caleri, no clássico, ele estava no banco. Então, você coloca o Caleri dentro de campo, você já cria uma outra expectativa. O São Paulo dando essa sequência para o Lucas, né? Que voltou de lesão, então já inicia a temporada como titular. Então, assim, São Paulo tem tudo para crescer, tem peças para isso e hoje à noite se espera uma grande apresentação do Tricolor. E eu estava pensando também que sempre se espera dos grandes jogadores mais, a gente cobra mais, só que um jogador como o Tapia, que não é uma unanimidade, faz um gol no clássico, não é? Acho importante que todo mundo ganhe espaço também, porque a temporada é longa. Só que você falou em caos político e o caos político do São Paulo parece que não tem fim nos bastidores. Thiago Fagnani hoje está de plantão, ele gosta muito de automobilismo, não é? E manda bem demais. Mas hoje ele está acompanhando essa história toda chamada São Paulo, saída do presidente. Fagnani, o que está acontecendo por aí? Boa tarde para você. Oi, Renata. Boa tarde a todos que acompanham o Jogo Aberto. Hoje o assunto é diferente, né? Pela manhã, nesta manhã de quarta-feira, a Polícia Civil do Estado de São Paulo cumpriu 4 mandados de busca e apreensão contra as pessoas que estão ligadas à investigação de venda ilegal de camarotes em shows aqui no estádio do São Paulo Futebol Clube. São essas pessoas, Mara Casares, ela que é ex-diretora feminina cultural e de eventos do São Paulo e ex-esposa de Júlio Casares, presidente que foi afastado do cargo na última semana. Douglas Schwartzman, que é ex-diretor adjunto das categorias de base do São Paulo, e também a empresária Rita de Cássia Adriana Prado. Neste trabalho da polícia que foi realizado nesta manhã, de mais importante, foram encontrados na casa de Mara Casares, encontrados e apreendidos, um computador, documentos e R$20 mil em espécie. Douglas Schwartzman não estava na sua casa, ele está viajando, está no exterior e no endereço da empresária Rita de Cássia Adriana Prado, a polícia foi informada que ela reside em outro endereço. Então, começou aí, de fato, a investigação da Polícia Civil para desvendar este escândalo do caso de vendas ilegais de camarotes
de shows que acontecem aqui no estádio do São Paulo Futebol Clube. E nesta manhã também, na sede da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o promotor de justiça José Reinaldo Carneiro Guimarães falou com a imprensa sobre o trabalho realizado nesta manhã. Vamos ouvir. As operações de hoje, que já estão completamente encerradas, foram muito bem sucedidas. Nós já conseguimos fazer uma primeira avaliação e tomamos pé de coisas que, obviamente, confirmam o que nós já sabíamos, que o esquema de arrecadação em prejuízo do São Paulo Futebol Clube abrange um período de tempo muito maior e muito mais pessoas do que inicialmente a gente supunha estarem envolvidas nesse esquema. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Morumbi foi transformado em uma casa de caça-níqueis. Fortes palavras, importante depoimento de José Reinaldo Carneiro Guimarães, promotor de justiça do Estado de São Paulo. O São Paulo Futebol Clube, conversamos aqui com a assessoria de imprensa, o clube apenas divulga o seguinte, que é vítima, o São Paulo Futebol Clube é vítima neste caso e que vai continuar colaborando com as autoridades durante as investigações. Renata. Que processo bem complicado, espinhoso, não é? E o Jogo Aberto também está de olho. Thiago Fanhani acompanhando bem de perto os detalhes. Obrigada, Fanhani, pelas informações. Seguiremos ainda olhando esse caos político. Gostei dessa expressão, Cici. Caos? E o caos está aumentando, né? Porque, como falou aí, tem muitas pessoas envolvidas, né? E quando a gente ficou ouvindo essas histórias, né? Essas questões do São Paulo, de investigação, a pessoa trabalha tanto que nem no meu caso, né? Eu tinha um sonho em jogar no São Paulo, dediquei tempo para escrever um nome na história. É tanta dificuldade para você fazer parte de um clube vitorioso. E aí entra pessoas mal intencionadas, né, para manchar essa história. Não sabe o tamanho da dificuldade. Ou é bingo que ele falou? Não entendi. É tudo ali, mas vai cair muita gente, Ronaldo. Vai cair muita gente. O Fanhani, ele trouxe aí, a Renata falou de velocidade. Chuva, olha a velocidade que vem a notícia, então não fugiu muito da Fórmula 1, não. Finalmente chegou, né? Porque muito tempo se esconderam coisas no São Paulo, foram deixadas de lado e agora vem à tona, veremos ainda. O caos político... E a busca do São Paulo por um camisa 10 segue complicada. Nas últimas horas, o tricolor procurou o Bahia, sugerindo o empréstimo com opção de compra por Cauli. A resposta do Bahia foi negativa. O tricolor de aço só topa negociar o Cauli em definitivo. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 28 milhões e meio de reais. Dá para dizer que a pedida do Bahia foi superior a essa. O São Paulo não tem capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento e dá para colocar o Cauli como descartado. Temporada passada do meio atacante, 63 jogos, 4 gols e 6 assistências. A verdade é que o Cauli perdeu espaço no time do ano passado em relação a 2024. Quero lembrar ainda que o São Paulo ainda usou nas tratativas com o Bahia a lembrança de que no ano passado topou emprestar o Rodrigo Nestor com opção de compra para o Bahia. Não funcionou esse argumento e as tratativas estão encerradas. São Paulo que ainda tenta fechar com o Zenon. Kevin Zenon é um meio atacante argentino do Boca. Negócio do Boca com o Alavés foi fechado, mas a TIC Sports afirma que o Zenon recusou a última proposta do clube espanhol. E o negócio, por enquanto, melou. Julian Fernandes é um alvo do São Paulo. Tricolor mandou proposta para o New York City de empréstimo com opção de compra e aguarda por uma resposta. O Alan segue nos planos do São Paulo e mais do que isso, faz força para trocar o Flamengo pelo Tricolor, mas ainda não existiu qualquer avanço nessa negociação. Quero te contar que o São Paulo fechou nessa segunda-feira a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 100 mil reais. O tricolor ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Nicola, por que vendeu tão barato um jogador de 21 anos de idade?
O problema é que o São Paulo, durante toda a temporada passada, não conseguiu estender o contrato do Rodriguinho, que se encerrava em 31 de dezembro desse ano. Diante desse cenário, era pegar os 3 milhões de dólares agora, ou correr o risco de ver o Rodriguinho assinar um pré-contrato com o Red Bull Bragantino ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior e sair de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr esse risco, o São Paulo preferiu ficar com os 16 milhões e 100 mil reais. Parte desse dinheiro deve ser utilizado para a contratação de um meia atacante. O São Paulo entende que precisa de um camisa 10. E Kevin Zenon, que joga no Boca Juniors, e Julian Fernandes, do New York City, são duas das principais possibilidades. Só para completar, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte são paulina para saber se o Flamengo já fez proposta por Marcos Antônio. Até agora não houve avanços nessa história. Nicola, tem informação de mais diretores do São Paulo que vão sair? Rodrigo, eu estou atrás dessa história já há algum tempo. A tendência é que o Harry Macis, o novo presidente do São Paulo, faça movimentos discretos. Ele não vai fazer uma caça às bruxas, não vai fazer uma grande reformulação nesse primeiro momento. Ele já conversou com todos os líderes das pastas, com os executivos, com os diretores, para entender um pouquinho da situação. Ele já sabia basicamente como estava rolando, porque ele é do Conselho de Administração, ou seja, ele tinha uma noção básica das coisas, mas aí ele quis ouvir do executivo, por exemplo, do Márcio Carlo Magno, do outro cara do financeiro. Ele fez reuniões com todos esses caras nos últimos dias. O que a gente pode assistir nas próximas horas, ainda nessa semana, isso ainda não é oficial, é só uma possibilidade, é a chance de o Macis, o novo presidente do São Paulo, colocar um diretor de futebol. Reparem que não é alguém remunerado. Sabe aquele cara que vem do conselho, tipo o Carlos Belmonte? Existe essa possibilidade de o São Paulo ter um diretor institucional para trabalhar ao lado do Rui Costa, que vai seguir como executivo de futebol. Tá bom? São Paulo tem proposta para algum meio. O São Paulo está negociando com vários no mercado. Vários, Tomás. E assim, o que eu ouvia do São Paulo é que o São Paulo tinha algumas prioridades para a temporada. Era um zagueiro, o Dória foi contratado. Era um lateral direito, o lateral foi contratado, embora ainda não tenha chegado jogador do Mirassol. São Paulo queria um volante, o Danielzinho foi contratado. São Paulo queria um meia e um ponta, né? O camisa 10 ainda não chegou. E esse é o grande problema, a dificuldade financeira. O São Paulo tem feito movimentos. Contratou o Coronel também, goleiro, que nem fazia parte dos planos, nem era a primeira intenção. Aí apareceu uma oportunidade de negócio sem gastar tanto dinheiro. O problema em relação ao meio atacante é que custa caro. Então, por exemplo, o Cauli, Bahia não topa liberá-lo por empréstimo. O Zenon, o Boca só topa negociá-lo em definitivo para clubes do Brasil. O Julian Fernandes, proposta de empréstimo, também não avançou. São Paulo, agora com a venda do Rodriguinho, essa notícia é importante, com os 3 milhões de dólares que vai receber de forma parcelada, São Paulo imagina que possa ser capaz de fazer ou utilizar parte dessa grana para avançar na contratação de um meia atacante, beleza? É Bas mesmo. Boa noite, Nicola, gosto muito das suas lives. Dá um toque na diretoria de São Paulo sobre o Alanzinho. Seria uma boa oportunidade de mercado. Vou fazer isso agora, tá? Deixa eu mandar uma mensagem. Jogador da base do Palmeiras, que está em fim de contrato. Vamos lá. Mais perguntas, dúvidas? Salve, Nicola, boa noite. Tem uma especulada com o Diego Fernandes, se mesmo depois dessa bagunça toda no São Paulo, ele e o grupo ainda mantém interesse na SAF tricolor. Gabriel Vitor, vou te dizer o que eu tenho ouvido de pessoas que conheceram as intenções do Diego Fernandes. O São Paulo tem convicção de que o Diego Fernandes não tem capacidade de investir nem um terço daquilo que ele promete ou sugere, e que ele está usando o São Paulo para ganhar minutos de fama. E ele aparece entregando a camisa do São Paulo para um famoso qualquer, na Fórmula 1, algum dirigente, enfim, e ele segue com os seus minutos de fama. O São Paulo tem convicção de que ele não é capaz de sustentar a possibilidade de avançar com um projeto real, que possa fazer do São Paulo um time vencedor, tá bom?
O Igor Melo, fala, Nicolau, algo sobre Alan e Marcos Antônio. Igor, não vou citar o nome da fonte, mas eu perguntei para uma pessoa de São Paulo hoje à tarde como é que estava a questão do Rodriguinho, a pessoa deu detalhes, 3 milhões de dólares e 20% do valor de uma venda futura. Eu perguntei o Alan e o Marcos Antônio, você já tem proposta oficial? A resposta não. No Flamengo ainda não fez proposta oficial, o Flávio ficou de esperar o fim da eleição do Júlio Casares para tentar avançar nessa história, até agora nada, tá bom? Procede que o São Paulo consultou o Cauli, procede. O São Paulo fez uma consulta ao Cauli, jogador que pertence ao Bahia. O Bahia só topa vendê-lo, negociá-lo em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Estou estreando hoje aqui o meu... nem sei como é que chama aqueles geradores, não é gerador, né? Enfim, e agora eu vi que piscou a luz. Se eu não tivesse trazido esse coisa para cá, a gente teria caído, mas não caímos, felizmente. Nick pergunta para o São Paulo sobre Alan do Moreirense. O Luiz Gustavo é quem está querendo saber essa. Deixa eu ver quem é Alan do Moreirense, enquanto eu espero uma resposta do pessoal do São Paulo sobre o que eu perguntei do pessoal do São Paulo, sobre se o Zenon está indo para o Alavés. Alan Moreirense, 25 anos de idade, meio atacante. 18 jogos, 2 gols e 5 assistências. Tem contrato só até junho, tá? Tá no Moreirense há um tempão, jogador formado na base do Palmeiras. Depois jogou no Guarani, no Operário. Deixa eu ver quem é o empresário dele. Ah, tem até mais uma do São Paulo que eu esqueci de contar para vocês. O São Paulo consultou nas últimas horas, Cauli, minha atacante do Bahia. A ideia do São Paulo era empréstimo com opção de compra, basicamente como o São Paulo tem feito com quase todas as suas investidas, e a resposta foi de que não há negócio nesses termos, tá? O Alan, se eu não me engano, é o Alanzinho. 4 milhões de euros a avaliação dele, mas certamente ele não vale isso hoje, porque está a menos de 6 meses do fim do contrato, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Ele é representado por quem é o empresário dele? Caramba. 1,65 m de altura, 25 anos de idade. Repito, pode assinar pré-contrato para sair de graça, tá? Não consegui descobrir quem que é o empresário do Alan. Empresário Alan Moreirense. O empresário de Alan, meio-campista de Cidade, é o Juan Figuer. Não, então não é o Figuer, porque o Figuer já morreu, né? Do grupo Figuer. Inicia sua carreira desde os tempos de base. Tá. Leonardo Limeira da Silva Filho, Zenon é muito perto do Alavés, segundo a imprensa argentina, e cai por terra a narrativa de que seria uma operação difícil, pois sairá por empréstimo. Enfim, deixa eu ver se isso é correspondido lá pelo pessoal do São Paulo. É que assim, né, o Leonardo, tem muito jogador que prefere se mudar para a Europa do que se mudar para o Brasil. Jogador argentino, enfim. O presidente está dizendo que já me liga já. Sabe se o Zenon está mesmo indo para o Alavés? Com detalhe, né? Essa negociação do Alavés e do Zenon, ela é antiga. Acabou não acontecendo e atribuem uma queda técnica do Zenon a essa negociação frustrada, tá bom? Procede que Fernandes, Alan, Zenon tem proposta? Tomás, bora lá. Atualizações sobre o São Paulo. O Rodriguinho foi vendido nessa segunda-feira. O São Paulo só aguardava a situação do presidente, do Júlio Casares, se haveria impeachment ou não, para finalizar a transferência do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Operação de 3 milhões de dólares com o São Paulo mantendo 20% do valor de uma venda futura, tá? Então esse negócio está fechado, e com os 16 milhões de reais que o São Paulo vai faturar dessa transferência, o Tricolor imagina ser capaz de avançar na busca por um meio atacante. E é aí que eu começo a responder a dois dos nomes que você citou, nos nomes, né? O Julian Fernandes. O São Paulo analisou, buscou e gostou no mercado de 2 nomes, do Julian Fernandes, que é um meio atacante argentino do New York City, e do Kevin Zenon, que é um meio atacante do Boca Juniors. Ambos os jogadores receberam propostas de empréstimo com opção de compra. E tanto o New York City quanto o Boca não gostaram das sugestões. Eles querem receber